Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso MD 360. Espero que você esteja aproveitando cada aula desse nosso curso, que esses conhecimentos estejam realmente agregando nos seus controles e que os seus controles estejam ficando cada vez melhores. Na aula de hoje nós iniciamos mais um módulo do nosso curso que eu já quero colocar aqui na tela. É o módulo 5, que vai tratar sobre o registro de investimentos em bens móveis e imóveis. Nós vamos conversar sobre essa classe de ativos, aprender como diferenciamos os diversos tipos de bens classificados nessa categoria contábil, aprender como a gente controla isso no sistema e conhecer algumas particularidades que essa categoria traz para a gente. Vamos dar continuidade aqui, já indo para a nossa página tradicional de assuntos de hoje. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os ativos para uso versus os ativos para investimentos. É um resuminho aqui daquilo que nós vamos tratar hoje. O que são bens móveis e imóveis, as diferenças entre uso e investimento, que informações e vantagens a gente pode ter controlando esses móveis ou imóveis como investimentos, e uma pergunta também se o MD está preparado para o controle dessa classe de ativos como investimentos. Então, o primeiro assunto dessa aula é realmente o que são os móveis e os imóveis. Então, parece ser uma pergunta muito simples, mas que muitas vezes não fica tão claro na nossa cabeça e a gente acaba confundindo um ou outro, ou então deixando de controlar algum bem que se enquadre nessa categoria, que muitas vezes a gente nem se atenta que é possível a gente controlar de uma forma a ter melhores informações sobre esses bens que nós temos no nosso patrimônio. Então, nós temos que os imóveis são todos aqueles bens que estão vinculados a um espaço de terra, sendo impossível movê-los sem alterar a sua estrutura. Como o próprio nome diz, são imóveis, né? São estáticos. Naquela casa que você construiu em um terreno e que aquilo é praticamente impossível de ser movido de lugar, de ser transplantado de um terreno para o outro. Então, esses são os imóveis que nós temos como exemplos aqui. Os apartamentos, os edifícios, galpões comerciais, casas, próprios terrenos, né? Sítios, fazendas. E aqui um caso que muitas vezes a gente não se atenta. Árvores. Você já pensou que uma árvore ou uma plantação dessas árvores, no caso aqui eu coloquei que é uma floresta de madeira para corte. Você já pensou que as árvores elas poderiam ser classificadas como imóveis? Então, tudo aquilo que visa uma transformação em recurso, né, uma possibilidade de se obter vantagem no futuro, a gente pode classificar tranquilamente como um bem e, nesse caso, como um imóvel, porque é muito difícil você transplantar isso de um lugar para o outro, então a gente classifica como imóveis. Muitas vezes você tem um sítio que tem lá o valor do sítio em si, mas também tem uma boa quantidade dessas madeiras de reflorestamento que você eventualmente pode vender no futuro. Então você pode tranquilamente classificar isso no MD como um imóvel, um bem imóvel e controlar, inclusive, a rentabilidade e todos os outros detalhes que nós vamos conversar aqui no decorrer dessa aula. Continuando, os móveis são, por sua vez, aqueles bens que possuem mobilidade, como seu próprio nome sugere, bens com os quais podemos nos locomover ou levá-los para qualquer lugar, carregá-los conosco para qualquer lugar. Então, quando a gente pensa em móveis, a gente já pensa nos clássicos, carros, motos, né, aqueles móveis que estão mais no nosso dia a dia, né? Porém, eu quero dar alguns exemplos aqui de algumas coisas que a gente pode considerar móveis também, bens móveis, que muitas vezes a gente nem se atenta que a gente tem no nosso patrimônio. Então, continuando aí, temos os carros, as motos, né, as instalações industriais, os containers, galpões desmontáveis. Imagine aqueles galpões que você pode transplantar de um lugar para o outro, levar para um outro terreno. Eu lembro que na minha infância, na cidade que eu cresci, tinha um galpão da antiga empresa pública do governo federal, que era a Cibrazen, e aquilo era um galpão gigantesco de lona, de material metálico, que chegou em certa época e esse galpão foi desmontado e levado para outro lugar. Então nós temos que esse bem era um bem móvel, porque por mais que ele era uma edificação, só que ele era uma edificação que podia ser removida de lugar. Então, se nós temos bens com essas características, nós podemos sim classificar como bens móveis.
Então, continuando aqui, temos também maquinário móvel. Aqui eu coloco como um exemplo as máquinas de vending, né, que são máquinas de venda automática, que você pode muitas vezes comprar uma ou duas e colocar, né, em algum lugar público. Claro que há contratos, né, para isso. Você pode colocar em uma empresa, por exemplo, e administrar essa máquina, né, para obter renda para você. Você pode adquirir uma máquina de café, uma máquina de venda de salgadinho, de água, né? A gente vê muito por aí dessas máquinas de vending, né? Pula-pula de aluguel, imagina, você tem um pula-pula, uma cama elástica infantil que você aluga, né? E você já pensou que isso pode ser um bem imóvel no seu patrimônio que você pode registrar o seu rendimento com esse bem, né? Um bem classificado para investimento. Então, são várias as possibilidades quando se trata de bens móveis e imóveis. Continuando aí, nós temos as obras de arte e joias, e aqui eu faço uma ressalva, que eu só colocaria isso no meu patrimônio se realmente esses bens fossem algo relevante, né? Tanto pela questão do preço, tanto pela questão da estima, da raridade. Então, eu não vou colocar, por exemplo, a aliança que eu uso como uma joia, né? Porque é algo do dia a dia, não compensa, seria preciosismo demais eu colocar o valor de uma aliança, de uma joia de pequeno valor. Agora, imagine se você tem na sua casa uma joia da coroa. Então, você talvez seja interessante que você classifique essa joia como um bem realmente e tenha no seu patrimônio. Tudo vai depender da relevância dele no seu patrimônio. E eu coloco aqui também que a gente pode encaixar, né, nessa categoria os rebanhos de animais. Embora contabilmente a gente saiba que esses rebanhos e todos os animais em si, eles são classificados na categoria semoventes na contabilidade. Porém, para uma questão de simplificação, né, no nosso patrimônio de pessoa física, a gente pode tranquilamente classificar como bens móveis, né, já que a gente pode movê-los de um lugar para o outro, eles podem se encaixar tranquilamente nessa categoria. E por que a gente está pensando nessa questão dos imóveis e dos móveis no módulo de investimentos, né? Você pode pensar assim, mas eu poderia muito bem registrá-los lá no módulo financeiro e trabalhar com eles lá. Realmente você poderia, mas aí no decorrer da nossa aula nós vamos ver algumas razões pelas quais você pode e talvez até deva, para uma questão de melhor organização, controlá-los no módulo de investimentos. Vamos para o próximo slide. Então, qual seria essa diferença entre os bens para uso e os bens para investimento? Eu coloco aqui que os bens para uso são aqueles destinados ao uso da família, sem visar no curto e no médio prazo uma venda ou recebimento de receita decorrente dele. Então, você imagina aí aquele imóvel que você mora com a sua família, aquela casa que você tem, o apartamento que você mora, o carro que você usa no dia a dia para as atividades corriqueiras, que você não visa gerar lucro com ele, você apenas o usa, né, sem uma atividade comercial ali embarcada. Esse é o bem de uso que a gente quer definir aqui nessa aula. Então, nós temos as características dele, que ele pode ser tranquilamente controlado lá no módulo financeiro, né? Eu creio que as próximas aulas do Diógenes vai ser também com relação a esse controle de imóveis e imóveis no módulo financeiro, inclusive a questão de financiamento e empréstimos para você comprar esse bem. Esse controle, resumidamente, assim, se daria de uma forma permutativa dentro do seu balanço. O que seria permutativo? Seria você simplesmente permutando de uma conta caixa, uma conta bancos, para a conta do bem. Então, isso não geraria uma receita ou uma despesa, isso seria só um fato que não aumentaria o seu patrimônio, porque sairia um dinheiro do seu caixa, da sua conta bancos, e aumentaria a conta patrimonial do bem. Então, dessa forma, você controlaria ali no módulo financeiro, né, criando essa conta que a gente chama de conta SIM, CIM, né, que é conta de imobilizado, a gente usa bastante. Quem não sabe, a gente criou algumas classificações que a gente padroniza, né, no uso do sistema. Eu e o Diógenes já fazíamos isso há muito tempo, né, e damos como sugestão para que você também faça, porque facilita muitas vezes a busca de contas no sistema, facilita uma série de coisas no sistema, essa padronização. E a gente tem também que ele permite a visualização lá no balanço patrimonial. Então, assim, você classificando no módulo financeiro esses bens de uso, você vai ter, com certeza, como visualizar lá no seu balanço patrimonial. Ele vai ser uma das contas que o seu balanço vai elencar lá para te dar esse relatório que vai
te mostrar uma foto do seu patrimônio, como a gente já viu em aulas anteriores. E a gente chega na questão dos bens para investimento, que são bens adquiridos visando a valorização e a posterior venda, ou então a obtenção de renda mensal de aluguéis. Então, assim, a gente tem que... A principal diferença realmente é essa, é você ter um bem que você visa prioritariamente a valorização e receber proventos daqueles bens, né? Aluguéis daqueles imóveis, um aluguel muitas vezes de um carro que você aluga para alguém, um carro que você aluga para alguém dirigir um Uber, vamos colocar assim, aquele pula-pula que você aluga para festas infantis e você não tem uma empresa que só tem aquele pula-pula mesmo e você aluga ali de vez em quando, porém é interessante você classificar ele como um investimento também, porque você espera um retorno desses aluguéis para você. Outro caso interessante é talvez aquele caso de alguém que tenha o direito sobre uma placa de táxi, né? Nós sabemos que há um comércio em torno dessa questão das licenças de táxi, então muitas vezes se você tem uma placa e você aluga essa placa para um motorista, ele pode usar no carro dele, fazer a utilização do direito de taxista ali, de um transporte de cargas ou pessoas, né? E te pagar ali o aluguel referente a essa placa, esse direito de transporte. Então, em suma, esses bens são aqueles que trazem alguma renda para a gente, né? E a gente classifica como bens para investimento, bens que a gente visa no curto prazo ou curto médio prazo, se desfazer desses bens ou pela valorização ou manter no longo prazo recebendo esses rendimentos desses bens. E eu coloco aqui também que é interessante a gente controlar pelo módulo de investimentos, por uma série de fatores, né, que a gente também vai ver no decorrer dessa aula. Vai permitir também a visualização no balanço patrimonial, porque ele vai ser cadastrado como um ativo. Então, a gente vai ver como isso se dá no sistema, como comprar, como fazer esse controle e vamos ter lá como um ativo no nosso balanço patrimonial, da mesma forma como se a gente estivesse controlando como conta, porém vai ser como ativo. E controlando como investimento, você também vai permitir um maior nível de informação gerencial. A gente sabe que o MD, como um sistema de gerenciamento de finanças pessoais e investimentos, ele nos dá diversos relatórios e diversas ferramentas para que a gente possa analisar os ativos que a gente tem na nossa carteira. E é justamente isso que você ganha ao considerar esses bens móveis ou imóveis como investimentos e controlar no módulo de investimentos acima de tudo. Vamos partir para o próximo slide aqui. Chegamos a algumas perguntas. Quais são essas informações e as vantagens que a gente mencionou ainda agora que a gente pode ter controlando esses bens como investimentos? A primeira coisa delas é a possibilidade de acompanhamento da rentabilidade exata e atualização do valor de mercado do bem. Então, você controlando esse bem, móvel ou imóvel, como um ativo no sistema, no módulo de investimentos, você vai ter acesso, por exemplo, a essa rentabilidade, a usar ferramentas como rentabilidade avançada, isolar ele ali na análise da carteira e analisar alguns índices que o sistema vai trazer para você, para refinar essa análise. Você vai poder atualizar ao valor de mercado, atualizando por meio da mudança ali da cotação, que nós também vamos fazer, né, nesse módulo. Você também vai ter como visualizar as receitas de aluguel e as despesas que incorrem nesse ativo. Então, ali você cadastrando como imóvel, nós vamos ver que temos como cadastrar operações de receita de aluguéis, de despesas com aquele imóvel, tendo uma visão de realmente o que aquele ativo está gerando de rentabilidade. Lembrando que essas receitas e despesas vão influenciar também na questão da rentabilidade. Então, nós temos vários relatórios que vão tratar aquele bem como um ativo mesmo, como um investimento que ele é. Outra vantagem de controlar como investimentos é a possibilidade de inclusão desse ativo em alguma estratégia de alocação. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós podemos criar essas estratégias de alocação e, de repente, esse imóvel ou essa categoria de móveis ou imóveis, ela pode se tornar um grupo de estratégia de alocação dentro da sua estratégia ou de liberdade financeira ou de uma estratégia macro global. Você pode definir um percentual para investimento nesses móveis ou imóveis e fazer o rebalanceamento da sua carteira de acordo com a sua estratégia, tendo ela bem fundamentada ali para te guiar nos seus investimentos. Outra vantagem que a gente tem é a visualização do ativo no relatório de suporte da declaração
anual de ajuste do imposto de renda pelo seu valor de custo. Então, pense que ao final do exercício, lá em 31/12 do ano corrente, você vai fechar o seu módulo de investimentos com tudo aquilo que aconteceu no seu ano, todas as operações, todos os rendimentos que você teve, né, tudo que você teve de lucro, de rentabilidade, de prejuízo, de apurações de imposto de renda, né, que você fez. E após finalizar esse exercício, você vai ter aquele relatório que vai te auxiliar no preenchimento lá da declaração de ajuste anual do imposto de renda, que você vai ter todos os seus bens, todos os saldos de contas, tudo organizadinho para você praticamente copiar e colar na declaração de imposto de renda. Isso vai facilitar bastante e você vai poder ver esses bens ali também naquele relatório de suporte como um ativo. O interessante é que você vai ter a possibilidade de ver esse bem mensurado pelo valor de custo, que é aquele valor que você vai colocar realmente na sua declaração de imposto. E a gente chega nessa última pergunta: se o MD está preparado para controle de imóveis e imóveis como investimentos. Então, assim, a nossa intenção aqui é ser o mais verdadeiro com vocês, né? E dizer como que o sistema está hoje para controle desses móveis e imóveis, e nós vamos, né, tentar extrair o máximo que o sistema nos dá hoje. Porém, como diz esse primeiro ponto, o MD, o Meu Dinheiro, hoje, ele permite a compra de ativos imóveis, porém ele ainda carece de melhorias. E que melhorias são essas? Hoje no MD a gente consegue ir lá e fazer uma compra de um imóvel vinculado a uma conta corrente ou uma conta de corretora, qualquer conta que a gente tenha ali cadastrada no módulo de investimentos. E aí dentro desse imóvel a gente consegue fazer várias operações, né? Operações, como eu falei, de registro de receitas, registro de despesas, né? A própria venda também, caso você vá se desfazer, a questão da atualização da cotação. Porém, a gente vê que tem alguns detalhes que ainda não foram incorporados pelo sistema, né? E como vocês sabem, a gente está sempre conversando ali com o pessoal do MD, com a equipe e sugerindo melhorias. Então, nós fizemos uma sugestão para que seja incorporada a possibilidade de registrar melhorias nos bens. E o que seriam essas melhorias? Por exemplo, você tem um apartamento ali. Esse apartamento, você comprou ele praticamente só o apartamento, não tinha nada dentro, não tinha móveis planejados, o piso era um piso inferior, e aí você, ao longo do tempo, para melhorar o valor de aluguel ou a facilidade de alugar esse imóvel, você fez algumas melhorias nele. Então você ali trocou o piso, você colocou móveis planejados, né? Você mudou a fachada, fez uma jardinagem, se fosse uma casa, por exemplo. E todas essas melhorias, eventualmente você vai poder incorporar o custo do imóvel na hora de declarar lá para a Receita Federal na sua declaração de ajuste. E o que isso vai influenciar? Vai influenciar, por exemplo, lá quando você for fazer eventualmente uma venda desse imóvel, você vai diminuir a quantidade de imposto a pagar, porque você vai pegar ali o custo de aquisição menos o valor da venda e vai poder tirar esses valores que você investiu no imóvel, né? Claro que seguindo as regras que a Receita Federal ela traz, né, nos seus regulamentos, nas suas instruções normativas, né, quanto ao que realmente você pode incorporar como valor desses imóveis, que melhorias você pode incorporar. Então, assim, a gente deu essa sugestão para que, juntamente com as operações ali dentro de imóveis, a gente possa também incluir lançamentos dessas melhorias feitas. Digamos que eu fiz lá a instalação, como eu falei, dos móveis planejados. Então, aquilo se tornou parte do imóvel, aumentou a qualidade do imóvel, o seu valor de mercado. Então, nada mais justo que esse valor também se incorpore no meu preço de aquisição, para que, como eu falei, na hora de uma venda eu possa deduzir esses valores, né, do ganho de capital eventual que eu vou ter e do imposto que eu vou pagar por esse ganho de capital. Então, nós fizemos essa sugestão para o pessoal, que prontamente foi acatada, né, e eles estão trabalhando. Não há um prazo para que seja atendido, mas eles estão tratando já, né, conversando lá sobre a possibilidade de inserir essa função no controle de imóveis. E juntamente com essa sugestão que nós fizemos, nós pedimos também que fosse possível cadastrar móveis no sistema, usando a mesma sistemática que se usa para a questão dos imóveis. Nós sugerimos que eles peguem, por exemplo, a mesma sistemática que
se usa nos imóveis, claro, adicionando essa questão também das melhorias, porque nós podemos também fazer melhorias nos veículos, em todos aqueles bens móveis que nós conhecemos lá no início, a gente eventualmente pode ter alguma melhoria que acarrete em aumento desse preço de custo, né, o preço histórico de custo. Então nós pedimos que fosse feita esse ajuste no sistema para também permitir que a gente cadastrasse os móveis lá no sistema. E a gente crê que dentro em breve essas melhorias estejam já disponíveis para que a gente possa passar para vocês e estar mostrando na prática aqui no nosso curso também a forma como você vai poder controlar os seus imóveis e móveis. Porém, como eu disse, a gente nesse módulo vai mostrar para você alguma forma de controlar esses ativos com o que temos hoje. Então, enquanto a gente trabalha buscando essas melhorias junto ao sistema, nós também vamos tentar momentaneamente sanar essa necessidade que os usuários e vocês, alunos do nosso curso, têm de controlar esses ativos, esses bens. Então, essa primeira aula foi exatamente para a gente poder conversar sobre essa questão, né, dos bens móveis e dos bens imóveis, a gente conhecer alguns exemplos desses bens, né, para que a gente possa realmente controlar a totalidade do nosso patrimônio, não deixando passar ali nenhum bem, que a gente possa ter informações mais relevantes sobre esses bens que nós temos no nosso patrimônio. E eu me despeço, nós nos vemos na próxima parte.